O Redação PFC começa agora. O Redação PFC começou 28 de fevereiro de 2026, é o último dia de fevereiro. O meu nome é Augusto e aqui comigo está ele, já experiente com seus 39 anos. Tudo bom, Marcos Botes? Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tanta coisa mudou desde o último Redação PFC, né, Augusto? Este que é o 10º do ano, o 248º da história, e é o primeiro Redação PFC que eu faço com 39 anos. Olha, o primeiro de muitos, pelo menos uns 50 aí, talvez a gente vai ter pelo caminho. Hoje é dia 28, mas saiba que a chance de nascer em 29 de fevereiro é uma em 1461. Como a gente não vai ter oportunidade, eu acho, tão cedo de fazer uma redação no dia 29 de fevereiro, então eu já quis trazer essa estatística aqui, porque, olha, eu estava consultando os nossos alfarrábios e acho que vai ser muito difícil de sair uma redação PFC no dia 29 de fevereiro. Complementando aqui, né, Augusto, a sua informação, se a gente continuar gravando Redação PFC, nós teremos... Não, eu terei, você ainda não, porque você não vai ter feito aniversário, mas eu terei 61 anos e você terá 60 anos no dia, na próxima vez que um sábado cair no 29 de fevereiro. Em 2048, que vai ser a próxima vez que um sábado vai cair no 29 de fevereiro. A gente já vai estar podendo usar o cartãozinho de idoso para estacionar o carro, já vamos estar podendo cortar a fila no supermercado, esse tipo de coisa. Será que estaremos aqui ainda falando de corrida? Não sei. Eu espero que vivo a gente esteja. Falando de corrida aqui na redação, eu já não sei. E digo mais, né, Augusto? Se ainda estivermos fazendo Redação PFC no dia 29 de fevereiro de 2048, vai ser mais ou menos, porque, né, cada ano a gente tem uma variaçãozinha do número de episódios, né? Mas a gente vai estar mais ou menos pelo episódio 1395, 1400, 1390, alguma coisa assim. Então eu vou começar esse episódio provavelmente assim: esse é o Redação PFC número 1395. Mas com 61 anos você vai estar assim, Marcos? Olha, Enio, eu não garanto, né? Não posso garantir nenhum tipo de qualidade, né? Então, assim, bom se esperar o pior é que tudo surpreende positivamente. Dia 28 é o Dia Mundial das Doenças Raras. E por que é celebrado no último dia deste mês? É para aumentar a conscientização sobre essas doenças raras, especialmente em anos não bissextos. Então eles fizeram toda essa jogada do 28, que poderia ser no 29, porque tem várias, né, dessas doenças. Muita gente pode ter, até quem está nos ouvindo, mas são raras, então não é todo mundo que tem, mas como são muitas doenças raras, muitas pessoas podem ter elas e pode ser um montão de gente. Nas efemérides do dia, em 202 a.C., Liu Beng é entronizado como imperador da China, iniciando 4 séculos de governo da dinastia Han. Em 1825, a assinatura de um tratado entre a Grã-Bretanha e a Rússia fixa os limites fronteiriços entre o Canadá e o Alasca, então uma possessão russa. Em 1901, nasceu ele, Linus Carl Pauling, um químico quântico e bioquímico dos Estados Unidos, conhecido por elucidar a natureza das ligações químicas e da estrutura das moléculas. Eu já ouvi falar desse rapaz aí, Linus Pauling. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. Não era isso que era a distribuição dos elétrons por camada? Acho que era isso, né? Foi ele que... É do Linus Pauling essa parada, não é? Aí você já me complicou, mas você sabe que eu não sou conhecido por ser um intelectual da química e das coisas quânticas. Eu acho que era isso. Aí, tipo, você fazia essa distribuição, via quando não completava a última camada, né? Porque você tinha aquelas setinhas assim, né? Cada camada dos elétrons aguentava um tanto de elétron lá. Aí você tinha as setinhas, então você ia fazendo 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. Aí, às vezes, um tinha do 4, umas paradas assim. E aí, quando você chegava lá no final, você falava, faltou tantos elétrons pra completar. Então esse aqui, ele é, sei lá, negativo, não sei. Tinha umas paradas assim. E aí era quando você falava, esse se liga com esse, sendo 2 desse e 3 desse. Aí tinha lá os negócios. Eu acho que isso tudo foi Linus Pauling. Posso estar falando uma grande besteira, mas eu acho que isso foi Linus Pauling. Em 1929, nasceu Hadi Ben Abdesselam, um atleta marroquino que competiu representando, obviamente, o Marrocos nos Jogos Olímpicos de Verão de 1960, na maratona e nos 10 mil metros. O interessante é que na maratona, que ele foi segundo colocado, ele perdeu para quem? Abebe Bikila.
Então tá perdoado, né? Então ele praticamente ganhou, porque é isso, você perde por quase o GOAT, né? Tipo aquela história, perdi pra quem? Pro Federer. Tá perdoado, você foi o campeão dos mortais, né? Tipo, mais ou menos isso. Em 1970, nasceu Noureddine Morcelli, um ex-atleta da Argélia e um dos maiores nomes dos 1.500 metros nos anos 90, quando ele foi tricampeão mundial em 91, 93, 95 e também campeão olímpico em Atenas 1996, imbatível na prova entre 92 e 96, quebrou recordes mundiais em 6 distâncias diferentes. Você vê, Marcos, isso é um atleta dominante nos 1.500 metros. Muito, muito mesmo, né? Rapaz do céu. Diferente do quem? Do nosso grande amigo Pisca-Pisca Jacobinho. Em 1983 nasceu James Kipsang Kwambai, corredor lá do Quênia. Ele tá aqui por quê? Porque ele venceu em 2008 e 2009 a corrida de São Silvestre. Que é a maior de todas as maratonas do mundo. Exato. E em 2008 ele foi segundo colocado em Berlim. Só que daí o que aconteceu? Ele perdeu só para quem? Pro Haile Gebrselassie. Aí entra naquela, perdeu pro Haile. Mais um campeão dos mortais. Em 1986 o Plano Cruzado é lançado pelo presidente Sarney. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava montando a pauta é que o José Sarney ainda está vivo. Ele tem 95 anos e não morreu. Você vê que os políticos não morrem cedo, né? Mas o ruim demora para quebrar. Só os bons morrem cedo, mas não tem bom, então eles vão longe. Em 1987 nasceu Tarico Bekele, corredor da Etiópia, especialista nos 5.000 metros e é o irmão mais novo do Kenenisa Bekele. Aí é complicado, né? Você é irmão do Kenenisa Bekele. Puxa. Hoje nós estamos falando aqui de uma galera que viveu momentos difíceis. Por exemplo, esse cara no almoço de família do final de semana. Como é que ficava? Não, mas ele fala assim, eu ganhei a São Silvestre de 2011. E aí, o que o outro Bekele vai falar? Aí vai ficar pequeno pro Bekele, hein? Não dá para refutar essa daí. Em 94, o Plano Real de Estabilização Monetária, programa econômico que implantou a atual moeda do Brasil, é anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. É o ministro do Itamar Franco, né? Que tinha assumido depois que o Collor tinha sido empichado. Exatamente, o Itamar Franco, que tem aquela foto famosa do carnaval onde ele tá com uma moça e a moça tá sem calcinha. O cara é presidente, ele trabalha ali, no mandato dele é quando é colocado o Plano Real em prática, plano que acaba com a inflação de sei lá quantos anos, sei quantos 1000%, e pelo que ele é lembrado? Pela moça que tava do lado dele sem calcinha no carnaval. O que eles dizem na época é que ela não tava sem calcinha, era só um colã cor de pele. Mas a foto não tinha muita qualidade na época, vamos ficar com a lenda da sem calcinha que é melhor. Em 97 é gravado o álbum Só Pra Contrariar, do grupo musical de mesmo nome, o álbum de gênero pagode mais vendido da história. Também é o 7º álbum mais vendido da história do Brasil. Eu não sei se essa música é desse álbum, mas se é um dos primeiros e é um dos que mais fez sucesso, provavelmente deve ter. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Diz aí, Enio Augusto, o que você vai fazer? Vou pegar um Vaporfly pra me defender. Ele vai dar uma Vaporflyzada na barata dela. Ele vai dar... Muito boa lembrança essa sua, Marcos, mas esse não era do álbum de 97. Mas uma de 97 é que todo mundo canta, que é um absurdo se você vai parar a pensar na letra, mas tô fazendo amor com outra pessoa, mas o meu coração vai ser para sempre seu. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão e dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Quando você falou que não era essa, eu falei, a próxima que me vem na cabeça dessa época é essa daí. E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo. Fica a questão, eu não vou perguntar isso para Marcos Boas, mas fica a questão para a nossa audiência, né? Você já fez amor com outra pessoa pensando no alguém que você amava de verdade? Conta aí para nós. Em 98, o grande sucesso de Celine Dion e trilha sonora do filme Titanic chega ao primeiro lugar nas paradas musicais dos Estados Unidos, onde permaneceu por 2 semanas. My Heart Will Go On. Essa música, que o pessoal às vezes confunde cantando com outra, né? Que é a do Guarda-Costas, às vezes dá uma confundida, né? É, do Guarda-Costas é aquela And I will always love you. Essa é do Guarda-Costas. Essa daqui é aquela Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Em 28 de fevereiro de 2003, morreu Christopher William Brasher,
um atleta britânico, campeão olímpico em Melbourne em 1956 nos 3.000 metros com obstáculos e também muito conhecido por ser um dos cofundadores da Maratona de Londres, que foi lá acompanhar a Maratona de Nova York e depois ajudou a fundar a Maratona de Londres, que é uma das maiores na elite, está sempre um espetáculo, os pelotões de elite, e é uma das mais difíceis de você conseguir participar também. O que não é difícil de você participar é do uso dos nossos cupons. Você bota lá Jungle, da Nutri Sabores, Foco Radical, Keep Running, Caramelo, vai usando nosso cupom e o quê? Tendo desconto. O prazer dos cupons do PFC você não encontra em lugar nenhum. Eu usei da Sport BR essa semana que passou, hein? Neste sábado no Brasil, domingo para quem estiver no Japão, Maratona de Tóquio acontece, vai ter live do PFC a partir das 8h30 da noite. A primeira Major acontecendo. E teremos uns nomes interessantes na Elite, Marcos. A Maratona de Tóquio, que acontece desde 2007, é a mais recente das Majors, uma das 6 clássicas, né, pelo menos. Ela vai ter esse ano aí as últimas 4 vencedoras vão estar na prova. Na verdade, as últimas 3, porque teve a bicampeã, que é a atual bicampeã, que é a Sutumi Kebede, ela vai estar lá. A Rosemary Wanjiru, que ganhou 2023, também estará lá. E a Brigitte Kosgei vai participar desta prova também. A Megerto Alemo, da Etiópia, vai estar lá, já ganhou Valência 2024. Howie Feza, que ganhou Frankfurt 2024, foi terceira colocada em Tóquio ano passado e ganhou Chicago no final do ano passado, né, em 2025, 2:14:57, um super PB lá. A Kosgei tem o melhor PB do field, mas é aquele PB que tá meio caducado, né, Augusto? Já não dá mais muito para levar em consideração esse PB da Kosgei, não. No masculino, a gente vai ter o Alexander Mutiso, do Quênia, ele que já ganhou Londres em 2024, pegou pódio em Londres 25 e Nova York 25 também. Vamos ter lá também o Vicente Kipkemoy Ngetich, do Quênia, que tem 2:03:13, já foi pódio em Tóquio 2 vezes, pódio em Berlim também em 2023, o Tadej Tekeli e outros nomes também, David Vold vai estar lá, o Daniel Matejko, Sei Futura, bastante gente, o nosso amigo da quinta série, o Suguru Saku, que é o atual recordista nacional do Japão com 2:04:55, o ex-recordista japonês, o Kengo Suzuki, que é 2:04:56 de PB, né, um segundinho só de diferença. Vamos ter ali também Selemão Barega, que ganhou Sevilha em 2025. Pode não ter nenhum super, ultra, mega nome ali, mas temos nomes bons para a primeira Major do ano. Para você que quer assistir, quer curtir, quer ver quem vai ganhar, se liga aqui no PFC, no YouTube, que a gente vai fazer a live, né, Augusto? Assista pelo Disney Plus. Nós não teremos imagens, mais uma vez, porque não temos o direito de transmissão. Disney Plus tem os direitos, você assiste lá no Disney Plus, mas põe no mudo e escute os comentários que realmente valem a pena. O clima vai estar bom, hein, Augusto? O pessoal tá falando que vai estar ali entre 11, 15, chegando no máximo aos 17 graus, mas esse 17 deve ser à tarde. Então, é bem provável que os atletas nem peguem essa temperatura. O que é melhor que o ano passado, né? Que nós estávamos lá em loco, em Augusto, e fez um calorzinho considerável ano passado. Mas você sabe que mesmo aquele calor do ano passado, eu não achei que atrapalhou a minha prova, não achei que ficou ruim, podia ser um pouquinho melhor. Esse ano também podia ser ainda um pouquinho melhor, mas não vai estar ruim para quem vai estar correndo por lá. Aí essa live a gente vai poder fazer com nossa propriedade, né? Falando do percurso, embora eu confesso que eu não lembre de mais muita coisa do percurso já também, mas vai ser interessante. A prova da Elite, no masculino, a gente infelizmente não vai ter o Timothy Kiplagat e o Milkesa Mengesha, que acabaram saindo por lesão. Então acho que o Mutiso e o Ngetich lá podem brigar mais pela vitória, a não sei que algum outro surpreenda. No masculino ficou mais em aberto, mas no feminino, a Howie Feza, a Sutumi Kebede e a Wanjiru, eu acredito que o pódio vai ficar com essas 3, pelo retrospecto. A Kosgei, ela tá vindo com o PB lá de 2019. Dos últimos resultados, ela ganhou Xangai, Sydney foi vice, Hamburgo foi vice. Então, ela não tem resultado muito bom assim. Mas tá ali, né? Então, esses 4 nomes vai ser interessante. Acompanhem conosco, vai ter uma boa premiação em dinheiro. O pessoal vai estar correndo lá pelas ruas do Japão. Japão, que na live a gente vai destrinchar mais isso, mas é um país interessantíssimo porque ele é super tecnológico para algumas coisas e é absolutamente analógico para outras que você não acredita. Então é interessante essa dualidade que tem no Japão. Super tradicional em algumas coisas, lugares que não aceitam cartão, só dinheiro vivo. Você fala, como assim, gente? Isso é
época do... Daqui a pouco vai querer que eu traga uma moeda cunhada em casa. Do outro lugar que você vai é o robô que te atende, não tem pessoas, o robô traz a comida pra você. Exatamente. Então fique de olho, a partir das 8h30 nós estaremos fazendo a live e você pode vir acompanhar, está convidado. Venha conosco. Falando em Tóquio, que é a primeira Major, nós já temos, obviamente sempre tem, o calendário das Majors já está definido. A gente vai passar aqui as datas só para você não se perder, não esquecer. A nossa expectativa é fazer live de todas, mas nunca sabe o que pode acontecer, mas essas são as datas, Marcos Bose. E aqui a gente vai trazer o calendário completo até das pretendentes da Major, tá? Então, Tóquio, obviamente, agora, 1º de março, amanhã, para quem está assistindo no dia do lançamento, amanhã no Japão, né? Hoje aqui no Brasil, mas vocês entenderam. 1º de março, Tóquio. 20 de abril teremos Boston, a segunda-feira lá, que é, né, a terceira segunda do mês. Lembrando que aqui no Brasil é emenda do feriado, hein? Então quero todo mundo assistindo a live aí do PFC, porque 21 é feriado na terça. Essa segunda-feira aí é dia de enforcar o trabalho. Na semana seguinte, logo no domingo em seguida, a Maratona de Londres, dia 26 de abril. Aí dá um espacinho, temos a Maratona de Sydney no dia 30 de agosto. Quase um mês depois, vamos para Berlim no dia 27 de setembro. 2 semanas depois, Chicago com 11 de outubro, pouco menos de um mês depois disso, Nova York no dia 1º de novembro, véspera de feriado aqui no Brasil também. Aliás, Maratona de Chicago também é véspera de feriado, então todo um monte de final de semana prolongado aí, ó, não vai ficar arrumando viagem aí e não assistir a live do PFC vocês, hein? Fiquem em casa e assistam, ou assistam quando vocês estiverem viajando. Além disso, vamos ter aí no meio desse calendário, Cape Town, espero que esse ano aconteça, dia 24 de maio de 2026, vamos ver se o vento não vai atrapalhar esse ano, né? Eu acho que eles tiraram um pouco da época dos ventos, né? Eles mudaram até a data da prova, acho, um pouco por causa dos ventos. E Xangai fecha tudo isso no dia 6 de dezembro de 2026. Lembrar que Cidade do Cabo e Xangai ainda estão tentando ser Major, né? 2 já passaram pela primeira fase de avaliação. Cape Town era para ter sido avaliada o segundo ano no ano passado, porém, o vento, né? Os ventos fortes não permitiram que a prova acontecesse. Então, agora, Xangai e Cidade do Cabo serão avaliadas pelo segundo ano, agora em 2026. E se elas forem aprovadas, a partir de 2027, as duas viram Majors e aí teremos oficialmente as 9 Majors no circuito. No último domingo tivemos a Maratona de Osaka. E aí, Marcos Bose vai trazer os resultados, que tivemos recorde do percurso, recorde nacional, foi bacana. Foi, quem ganhou essa prova, Negusso, foi Hassan, mas não foi esse fã Hassan, não, foi no masculino que ganhou um Hassan, foi o Ibrahim Hassan, e ele é de Djibouti, e aí, além de ter feito o recorde do percurso, ele também fez o recorde nacional, até porque acho que não deve ter, a gente nunca ouviu falar muito de Djibouti, então acho que não era muito difícil isso, ainda mais com um tempo de 2:05:20, foi seguido pelo Yunilin Adani da Etiópia e o Ezra Tanui do Quênia. No feminino, a Mari Dibaba da Etiópia fez 2:21:44, recorde de percurso, ganhou a prova, foi seguida pela Esther Shemtai do Quênia, que fez 2:22:04, que também seria recorde do percurso, e a Rose Chelimo do Bahrein fechou o pódio com a sua melhor marca pessoal, 2:22:52 lá em Osaka. Prova, percurso bem legal, né? Nós corremos lá, é uma cidade legal. Também no último domingo aconteceu a 10K Faxa Castellón, ou Castelhão, eu não sei, mas foi lá na Espanha. Tinha expectativa de talvez recorde mundial, talvez recorde europeu, e deu recorde europeu, só que nenhum dos europeus venceu, mas fizeram os recordes. É verdade, não foi vencedor, mas recorde europeu conta bastante aí. No feminino, a Caroline Gitonga ganhou, ela que é queniana, 29:34. Foi seguida pela Nelvin Jepkemboy e pela Shautu Dida. O destaque, né, do europeu ficou com a Megan Kitt, que é britânica. Ela fez 30:07 e roubou o PB que a gente tinha falado algumas semanas atrás aqui da Alice McColgan, que tinha sido feito lá em Valência, que era 30:08. Lembrando que a McColgan estava nessa prova agora aqui na Faxa Castellón, ficou na sexta colocação com 30:35, ou seja, não conseguiu aí repetir essa marca, ainda viu o recorde europeu ir embora. E uma curiosidade das mulheres é que em quinto lugar ficou a Pureza Gitonga. Ela é irmã gêmea da Caroline Gitonga. Então a vencedora e a quinta colocada são irmãs. Será que foi mesmo a Caroline que ganhou e não a Pureza? Não sabemos. Eu não sei. Não temos como saber. Mas vamos lá. No masculino, o Herbert Kibet de Uganda ganhou com 26:39. Foi a estreia dele na distância, né, numa prova de rua. E ele se torna o quinto corredor mais rápido da história nos 10 quilômetros. Então chega aí o Herbert Kibet, mais um nome muito, muito forte de Uganda também. Nas distâncias mais curtas, a gente tá vendo aí nos 10K. Quem sabe em breve a gente vê aí nas meias e maratonas pelo mundo. Completando
Completando o pódio, tivemos Jan Schrupp, da França, com 26,43, que, aliás, se tornou o recorde europeu, que ele tomou do Algren, né, que tinha corrido algumas semanas atrás também, que, por sua vez, também estava nessa prova, fez 26,45 e ficou na terceira colocação. Ele que repetiu o tempo do próprio recorde, 26,45, que era o recorde anterior, mas acabou vendo aí o Jan Schrupp, da França, correr 2 segundinhos ali na frente dele ali e tomar o recorde europeu dele. E só dessa prova, pra gente finalizar, é que na largada, como é muita gente rápida, a largada deu uma confusão dessa prova. Larga todo mundo e um pessoal ali caiu, os mais rápidos conseguiram sair, mas depois deu uma queda ali que todo mundo se empurra, uma mulher ali caiu, o pessoal sendo atropelado. Então, esse pessoal perdeu alguns segundinhos para bater seu RP. Os outros, né, os que saíram mais na frente, daí já ficou mais fácil, porque daí você perde ali 10, 30 segundos no chão sendo pisoteado, é mais complicado. Em Nápoles, tivemos uma meia maratona e o Ieman Kripa fez um novo recorde italiano da meia por lá. Pois é, ele que correu em 59,01 para ganhar essa prova. Foi seguido pelo Ndreya Kiptu do Quênia, com 59,27, e o Owen Korir, também do Quênia. É a segunda melhor marca europeia da história na distância. Ele só perde para o 58,41 do Andreas Algren, que a gente estava falando agora há pouco. É o antigo recordista dos 10K, que fez esse tempo em 2025. Então, você vê que o italiano aí já meteu um 59,01. Ainda tá a 20 segundos, é 1 segundo por quilômetro, né? Numa meia maratona. Parece pouco, mas não é não. Tem que fazer uma força do caramba para tirar esses 20 segundinhos aí. No feminino, tivemos a Lucy Nadibuki, do Quênia, ganhando a prova com 1,08,48. A Nelly Jeptu, do Quênia, também ficou na segunda colocação. E a finlandesa Susanna Sapnuk ficou na terceira colocação, fechando o pódio. Em Daegu, na Coreia do Sul, também tivemos prova e tivemos resultados interessantes. As chegadas foram bem legais, a do masculino principalmente, que maratona tá virando isso agora, Marcos. O pessoal deixa para decidir nos últimos 100, 200 metros. Para nós é interessante, mas para o atleta que perde, nem sempre, né? Não foi tão perto, mas foi bem pertinho, tanto é que você vai falar o tempo aí. Pois é, o Gabriel Guiai, da Tanzânia, ganhou com 2,08,09, o mesmo tempo do segundo colocado, o Shindeza Gudeta, da Etiópia. O outro tanzaniano, o Josfat Gizemo, fechou o pódio na terceira colocação. No feminino, tivemos a Lilian Kazait, do Quênia, estreando na distância e fazendo recorde de percurso lá em Daegu, 2,19,33, ganhou a prova. A Messeret Belete, da Etiópia, ficou na segunda colocação. E a Evaline Shirshir, do Quênia, fechou o pódio. E aqui eu deixo o registro que no último Redação, a Tássia comentou assim: o auge do Redação de hoje foi o Marcos falando o nome da atleta Beatriz Schreck, porque teve um nome lá de uma queniana que você falou, e é isso, né? Nós somos poliglotas e especialistas em nomes africanos, então a gente tem sempre essa capacidade de se expressar muito bem. Minha pós-graduação é em nomes africanos. Olímpicos lançou o seu tênis, Ultra Tênis, Marcos Boas. O Corre Pace, que nós já tínhamos falado no Redação ano passado, finalmente foi apresentado, e o que me chamou mais atenção foi o peso, que é um tênis leve, de 140 gramas, e o preço, que é um preço elevado, mas talvez essa seja a proposta. Mas o mais legal dessa apresentação toda, eu achei, foi a ação lá com o Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima. É, eles fizeram aí essa ação aí nessa última semana que passou, lançaram o tênis com apenas 1.500 pares, segundo eles, é a produção que é limitada aí, numerado os pares e tudo mais. O tênis tem drop de 6 milímetros, pesa apenas 140 gramas no tamanho 40, e assim, trouxeram uma tecnologia toda nova aí, eles têm agora uma palmilha de TPU alifático, a entressola, né? 100% PEBA expandida com nitrogênio, mas eles falam aí que tem uma diferença aí, de que na verdade eles expandem antes e depois eles cortam e tal, toda uma tecnologia diferente. A proposta da Olímpicos para esse tênis não é um super tênis não, ele é tipo aqueles ultra tênis, assim, é para competir mesmo com Matt Speed Ray, Adios Pro Evo 1, Evo 2, assim. A Olímpicos veio e falou que esse tênis aí tá acima do restante do mercado e custa R$2.000, o que seria mais ou menos um preço de super tênis, né, Augusto? Então, se realmente entregar tudo isso que prometeu, pode ser realmente aí bastante interessante. Neste evento, a Olímpicos também anunciou que agora em 2026 ela vai fazer uma iniciativa para atender 10 atletas entre 18 e 23 anos, serão selecionados com base no ranking nacional, marcas pessoais, histórico esportivo e avaliação técnica especializada. Já estão fazendo essa seleção, já tem alguns atletas confirmados aí já, então são todos atletas novos, 17, 19, 20 anos, e eles vão ter um acompanhamento do Ricardo D'Angelo, treinador responsável pelo projeto, gestor
diretor do Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, além da assistência social, psicológica e nutricional, bolsa de estudos, alojamento e acesso à infraestrutura do Centro Esportivo de Alto Rendimento de Campinas. Então a ideia aí é realmente investir pesado aí nesses 10 atletas que eles vão selecionar para formar de verdade, né, esses 10 atletas e permitir que eles se dediquem também a isso, né? Eu achei muito legal essa iniciativa aí, porque a gente sempre fala, né, as marcas têm que apoiar e tal, e aí, ó, tem essa chance aí do pessoal se desenvolver, e tem o Corre Pace, que é um tênis mais um conceito do que de fato um tênis, né, para ser super comercializado, mas vai ser interessante aí, tem que ir nessa linha dos tênis mais leves, porque todos os ultra tênis agora estão indo aí, né, tem o Mad Speed Ray, o 3 da Adidas agora tá vindo com menos de 100 gramas, teve o da Mizuno, né, o Pure, então tem que investir nisso aí, e a Olímpicos mostra que pode também ir para esse lado. O pessoal gostou de fazer circuito. Eu acho que isso aí é uma bolha que uma hora vai estourar e o pessoal vai desistir. Mas por enquanto eles estão fazendo, Marcos. E agora nós temos a notícia de que o European Marathon Classics vai existir com 8 maratonas da Europa. O pessoal gostou dessa ideia de circuito, né? Depois que as Majors aí com a Mandala fizeram muito sucesso, aí a galera lançou lá o circuito das meias, aí teve um circuito aqui na América do Sul também. Agora a Europa também entra nessa onda e anunciou oficialmente essa semana o European Marathon Classics, que é esse novo circuito, reúne 8 maratonas que são consideradas, segundo eles, as clássicas no continente europeu. As maratonas que estão no circuito são Roma, Viena, Londres, Madrid, Copenhague, Varsóvia, Lisboa e Frankfurt. Essas são aí as 8 maratonas que compõem o circuito, mas você não precisa fazer todas não, tá? Para você receber o título de European Marathon Classic Finisher e receber uma medalha comemorativa, você deve completar pelo menos 5 maratonas dessas, né? Obviamente diferentes, não adianta completar a mesma mais de uma vez. Não tem limite de tempo para concluir o desafio. E aí, quando você completa, você vai lá e fala, olha, completei, tá aqui a prova das 5. E aí, recebe essa medalha aí. É feia, isso, né? Quem tiver interesse, eu achei meio esquisito, assim. Achei meio forçação de barra, mas tudo bem. E Londres continua ali, né? Londres quer estar em tudo. Ninguém consegue participar dela, mas ela quer participar de todas. É muito estranha essa psicopatia da Maratona de Londres. Jeff Galloway, corredor olímpico e pioneiro do método Run, Walk, Run, ícone da corrida, morreu nessa última semana, dia 25 de fevereiro, aos 80 anos. Ele teve vitórias aí na sua carreira esportiva também, provas de estrada e tudo mais, mas principalmente ele ficou muito famoso por popularizar o método Run, Walk, Run. Também ficou conhecido como Galloway Method, né? O método do Galloway, que é a estratégia de incorporar intervalos de caminhada nos treinos e provas, e que ajudou aí o pessoal a completar maratonas, o pessoal começar a correr muitas vezes, né, fazer distâncias mais longas e tudo mais. Ele tem aí diversos livros de treinamento, foi fundador de lojas e programas de corrida, era o consultor oficial, inclusive, da Run Disney, né, então o pessoal da Disney que organiza vários eventos de corrida ao longo do ano, tinha ele como um dos seus consultores. Ele completou mais de 230 maratonas ao longo da sua vida, e mesmo depois de ter tido uma insuficiência cardíaca em 2021, continuou ativo. Porém agora, no dia 25 de fevereiro, aos 80 anos, ele sofreu um derrame hemorrágico lá em Pensacola, na Flórida, e acabou não resistindo. Canadense, corre maratonas muito rápido, mas ele também monta cubo mágico. O cubo mágico, ele faz mágicas montando esse cubo durante maratonas. Conta mais para nós sobre o George Scully. Esse canadense que mora em Toronto, só pra você ter uma ideia, ele já é corredor, ele tem maratona aí pra 2 horas e 34. O cara corre super bem, corre forte, mas não é só isso não. Aí ele aproveitou que ele corria forte, é aquela história, né, Augusto? Os caras que correm forte, eles aproveitam pra quebrar uns recordes nas provas, né? E aí ele decidiu que ele ia fazer a resolução do maior número de cubos mágicos durante uma prova. E ele resolveu 520 cubos mágicos enquanto ele corria uma prova de 42,2 quilômetros. Ele também tem um recorde mundial de maior número de cubos mágicos resolvidos em 24 horas, com 6.931 cubos completados. Mas aí você vai falar assim, pô, mas o que esse cara tem essa fixação? É que quando ele não tá correndo, ele trabalha como um gerente para a Rubix. A Rubix, para quem não sabe, é a marca do cubo mágico original, é quem criou realmente. Depois criaram-se cópias, né? Outras marcas copiaram o brinquedo ali, sei lá, como é que chama? O quebra-cabeça, o que quer que seja. Mas a marca original do cubo mágico é a Rubix.
Inclusive, eles têm algumas variações do cubo. Então, você tem o cubo 4x4, né? O cubo original é 3x3x3. Aí você tem, cada face tem uma cor, você mistura tudo e aí você tem que resolver e colocar ele de volta, cada face de uma cor, tudo certinho. Já criaram variações disso. Tem cubos gigantescos, até de, sei lá, 14x14x14, uns negócios bizarros. Aí você vê os caras na internet montando e fala, não é possível, velho, que os caras fazem isso. E esse corredor aí, ele juntou as duas coisas, a paixão pela corrida e a capacidade de resolver cubos mágicos. Você já resolveu um cubo mágico, hein, Augusto? Não, essa é uma falha aí que eu tenho que tentar um dia. Eu sei que tem formas de conseguir resolver rápido, mas não. As únicas vezes que eu brinquei rapidinho, assim, putz, não, isso é muito complicado para mim. Eu nunca fiz esse aí. Existe um método de resolução. Você faz as coisas até chegar num determinado ponto. Daquele ponto em diante, ele é um padrão. Você só vai repetindo aquele padrão, colocando os cubinhos coloridos num determinado lugar. Repete isso quantas vezes for necessário, em todas as fases que precisar. Teve uma época que eu sabia fazer desse ponto em diante, eu sabia como fazer. Mas não me lembro e não teria a menor capacidade de fazer isso hoje em dia. E aí, só para trazer aqui a curiosidade, né? Já que ele fez esse recorde na Maratona de Londres em 2024, que a Maratona de Londres é a maratona dos recordes, ele fez um tempo de 4 horas e 24. Então, ele foi mais tranquilo. Ele preferiu focar na resolução dos 520 cubos do que no tempo. E em 2024, a Maratona de Londres teve 44 quebras de recorde de 74 tentativas. Então, Londres sempre tem isso e esse ano provavelmente vai ter também. E agora vamos embora, vamos dizer tchau para a nossa audiência. Marcos Boas, tchau para ti, vamos embora. Tchau, pessoal, a gente volta semana que vem. Não se esqueça, se você está escutando esse episódio no sábado, tem live hoje à noite, hein? A partir das 8h30 da noite, live do PFC para acompanhar a Maratona de Tóquio. Esse é meu ensinamento do dia. Acompanha a live nossa que você ajuda a gente. É isso, até hoje à noite. Espero por vocês. Tchau. E eu quero que você responda aí em quanto tempo você resolve um cubo mágico. Ou você não resolve? Conta aí para nós que nós voltamos no próximo Redação. Tchau para vocês. Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.